Pessoal, então vamos começar, né, mais uma webinar, né, que seja uma noite, né, de muito estudo, de muito aprendizado, né, com a Luciene. Agradeço, né, a participação de todos vocês que estão aqui conosco, e eu sei que vai ser um tema muito válido, né, para todos nós aqui, né, o uso da comunicação aumentativa e alternativa. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Passa a palavra, Luciene. Então, tá ótimo. Gente, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma alegria estar de volta aqui com vocês, né? E hoje nós vamos trabalhar uma temática extremamente importante dentro do contexto educacional, né? É um trabalho que ainda a gente vê ele sendo realizado de forma ainda muito inicial, tanto no contexto educacional, quanto no contexto da saúde, e também no contexto familiar, né? Mas nós temos que tomar conhecimento do que trata a comunicação alternativa, né? De quais são as possibilidades que ela traz para a gente, enquanto um recurso, que também pode ser um recurso extremamente que vai contribuir extremamente para o trabalho pedagógico. Então, precisamos nos apropriar desse conhecimento para a gente poder contribuir com os nossos estudantes que têm uma demanda aí, né, da comunicação aumentativa alternativa. Então, eu vou trabalhar com vocês o uso da comunicação alternativa na sala de aula, mas a gente vai iniciar, eu preciso iniciar com vocês fazendo uma fundamentação na importância desse trabalho, né? Eu tenho mostrado para vocês em muitos momentos, né? Sou uma profissional da educação, então eu sou uma pedagoga, tenho também formação da psicopedagogia, faço trabalho com formação, então é desse lugar, de um profissional que está na educação especial, enquanto gestora de uma clínica de atendimento especializado, eu venho trazer pessoas, tá certo? A Nanda está com a mão levantada. E eu vou pedir quem tiver um áudio ligado para poder desativar. Os que eu estou conseguindo aqui, eu estou desativando, tá? Mas, assim, é importante a participação de vocês, ela é muito bem-vinda, mas o áudio, porque às vezes a gente traz algumas interferências que atrapalham que todo mundo compreenda, tá certo? Então, primeiramente, né, a gente precisa entender o que tem sido discutido hoje, né, qual que é uma terminologia que tem sido utilizada, né? Pessoas com necessidades complexas de comunicação, né? Quem já ouviu falar, né, sobre pessoas com necessidades complexas de comunicação? É assim que consta na legislação, né? Quando a gente vê esse termo, a gente vai pensar o seguinte: nós temos pessoas, né, que, independente de uma tipologia, né, ela tem uma necessidade de comunicação que é uma necessidade complexa. Então, não são apenas pessoas que não conseguem falar, né? Às vezes a gente tem pessoas que falam, mas que têm uma necessidade de comunicação que é complexa. Então, a comunicação alternativa, ela é muito mais do que um recurso para as pessoas que não são falantes, tá certo? Ela é um recurso para pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. Então, às vezes, a gente tem algum estudante que fala, mas a comunicação dele, ela não é efetiva. E tem se discutido muito, né? Os estudos, eles têm apontado para a gente que a comunicação alternativa, ela também é um recurso para ser utilizada com esses estudantes. Então, pensar, né, e compreender, né, para qual público que é a comunicação alternativa, ela pode ser um recurso que vai contribuir para o desenvolvimento, né, desse estudante, é o ponto primeiro, né, para a gente poder pensar em estratégias de trabalho. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, então, de usar, né, recursos da comunicação alternativa, pensando que ela é um recurso somente para aqueles estudantes que não têm a fala, tá bom? Então, a comunicação alternativa, ela é indicada, né, para estudantes com necessidades complexas de comunicação.
E aí a gente tem uma legislação, né, que veio trazer para a gente todo esse compromisso legal, né, de algo que a gente já sabia, a gente que estuda sobre educação especial, a gente já sabia sobre essa necessidade, mas hoje tem uma regulamentação legal, uma regulamentação que ela fala da obrigatoriedade de instalar, né, os recursos de comunicação alternativa nos ambientes públicos, sejam eles ambientes de lazer, nas praças públicas, nos ambientes de saúde, educacional, né? Em todos esses contextos públicos é obrigatório, né? Mas esse processo de implantação, ele é gradual, a própria legislação fala disso. Quando o município já se propõe a discutir, né, uma legislação que ela entrou em vigor, né, que ela foi publicada em 3 de novembro de 2025. É uma legislação recente, né? Então, ela vem falar disso. O objetivo desse trabalho da comunicação, então, quando a gente está pensando lá no contexto educacional, né, como é que a gente vai fazer o uso da comunicação alternativa de baixa tecnologia no contexto educacional? Com que objetivo que a gente faz o uso dessa comunicação alternativa? Com o objetivo de quê? A legislação fala disso, de remover barreiras que vão impedir o quê? A interação social, o acesso à informação, né, lá no nosso contexto educacional, desse estudante, tá certo? E aí, a própria legislação, ela fala o seguinte, que é preciso uma capacitação das equipes. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, né, vem de encontro com isso que está previsto. Então, a gente já está buscando trazer, né, o município busca trazer essa capacitação, né, e a gente entende que nós teremos aí, inclusive, por parte do governo federal, algum financiamento que está previsto na legislação para este fim, tá certo? Então, a gente precisa pensar, né, compreender que sem interação, sem comunicação, né, por mais que esse estudante esteja presente no espaço educacional, ele não está incluído, né? Sem interagir, né? Sem se comunicar, a gente tem aí uma situação que é uma situação de inclusão, de exclusão, né? E a gente sabe que inclusão é direito, não é favor. Então, quando a gente se propõe a estudar a comunicação alternativa e implementar a comunicação alternativa no contexto educacional, né, pensar em atividades, como é que a gente vai fazer o uso desses recursos da comunicação alternativa, a gente está pensando, sim, em qualificar a nossa prática, uma prática pedagógica de fato inclusiva, tá certo? E a gente precisa também, né, de desmistificar, né? A gente precisa compreender para a gente desmistificar junto às famílias aquelas compreensões que se tem sobre a comunicação alternativa, né? Se para a gente, né, profissional, esse entendimento da comunicação alternativa, ele é algo que ainda é muito inicial, né, que a gente ainda está se qualificando, se capacitando para dominar, para a família isso é ainda mais complicado. E muitas vezes a família, ela coloca a comunicação alternativa como uma última alternativa, como fim, quando se pensa assim, não consigo, não tem jeito, ele não vai falar, aí a gente pode pensar em alguma coisa. Até então eu não quero usar, né? Eu não quero, porque eu vou tirar a chance do meu filho de falar, e o sonho das famílias é o desenvolvimento dessa fala, né? É o que a gente ouve. E quando a gente pensa num propor pedagogicamente até um trabalho nesse sentido, a gente vai se deparar com famílias que ficaram muito resistentes, né? Por medo causado por um mito, que a comunicação alternativa pode impedir, pode prejudicar, pode atrasar o desenvolvimento dessa fala, tá certo? Né? E entender que comunicação é muito mais do que fala, né? Uma criança, às vezes, ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, mas ela consegue se comunicar. E quando ela consegue se comunicar, ela consegue ser protagonista, ela consegue
trazer demandas, ela consegue se expressar, ela consegue falar dos desejos, das necessidades, ela consegue criar suas próprias construções ali de forma autônoma, né? De forma que ela realmente seja protagonista desse processo educacional dela. Então, alguns mitos a gente precisa entender, né, que não são, que são de fato mitos, né? Algumas falas aí que são de fato mitos, não procedem. A ciência não valida essas falas, tá? A gente não tem respaldo científico e, pelo contrário, a gente tem respaldo que traz para a gente algo muito contrário a isso. Primeiro deles, né, já disse aqui do ponto de vista que a família pensa, mas que também muitos profissionais pensam, inclusive profissionais da saúde, né, que a comunicação alternativa é o último recurso na intervenção relativa ao desenvolvimento da linguagem, ao desenvolvimento da fala. Então, depois de esgotada todas as tentativas, a gente vai utilizar a comunicação alternativa. Isso não procede, isso é um mito. A comunicação alternativa, aumentativa, alternativa, ela dificulta ou impede o desenvolvimento da fala? Também não, né? Muitas vezes a gente vê aí crianças que às vezes eles vão buscar estratégias diferentes de se comunicar. Tem crianças que utilizam de outra língua, porque ele não quer, ele não dá conta daquela pressão das pessoas perguntando, esperando dele uma fala, né? Então, ele não quer conversar, e quando você dá para ele ali, né, uma forma alternativa dele se expressar, depois ele vai ficando bem mais tranquilo, ele não vai se sentindo pressionado, e essa fala, ela começa a aparecer, né, de forma contextualizada, de forma coerente, de forma a responder às necessidades desse estudante, né, daquele sujeito ali, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, né? Existem pré-requisitos para se iniciar o trabalho com a comunicação alternativa. Também é outro aspecto. Então, quando eu perguntei para a Nivânia qual que é o público que a gente vai estar conversando aqui, os professores da rede da educação infantil, do ensino fundamental, os professores, né, do atendimento educacional especializado. Isso é muito importante, porque a comunicação alternativa, ela não tem um pré-requisito para a gente poder iniciar um trabalho. Percebemos que existe, né, um atraso no desenvolvimento dessa comunicação, a comunicação alternativa ela já pode ser iniciada. Até por quê? Porque ela é complementar, tá? Ela vem para poder trazer mais possibilidades. Ela não substitui fala, ela não impede o desenvolvimento de fala. Então, a gente pode iniciar ela quanto antes, assim que a gente percebe um atraso no desenvolvimento dessa fala, tá? A unidade mínima, não existe idade mínima para iniciar o trabalho da comunicação alternativa. Os sistemas, né, com reprodução de voz, são considerados mais eficazes do que a seleção de imagens. Então, está dizendo aqui que a alta tecnologia ela é mais eficaz que a baixa tecnologia. Não, isso não é verdade, isso é um mito, né? A baixa tecnologia, ela tende, sim, ela é efetiva, sim, e quando a gente faz aqui, né, uma discussão a partir do uso da baixa tecnologia no trabalho de comunicação alternativa no contexto educacional, a gente está partindo para uma possibilidade que é o que é real, o que a gente tem de possibilidade, então ela é válida e ela é efetiva. Então, podemos trabalhar nessa lógica com muita qualidade, com excelência de resultados, né? O importante é que o trabalho seja consistente e que ele, de fato, aconteça, tá? Começar com imagens, isso é um outro mito, e que foi trabalhado por muito tempo, inclusive, em termos de formação. A gente estudava, né, há 10 anos atrás, que a gente tinha um trabalho de comunicação alternativa e que a gente tinha que partir de imagens, né, primeiro, objetos concretos, reálias, imagens reais, para depois a gente chegar nas figuras e nos pictogramas, né? Se falava em uma hierarquia de símbolos, né? Hoje a gente já entende, né? Os estudos mostram que não existe isso. A gente não tem que começar de imagem real. A gente pode iniciar nos pictogramas, como a gente inicia uma comunicação com uma criança falando com ela, todas as palavras. A gente conversa com o bebê, né? Com todas as palavras. A gente não fica
ali medindo quais são as palavras que a gente vai utilizar para conversar. E ela, com isso, ela vai desenvolvendo a fala e ela vai aumentando o seu vocabulário. Mas ela já ouve aquelas palavras, ela às vezes não usa no seu vocabulário, mas ela tem contato, né? E assim acontece. Tem criança que, de repente, fala com a gente, utiliza algum termo que a gente fala assim, meu Deus, como é que ele entende isso? E ele usou tão correto, né? Às vezes ele vai falar, calma, espera, né? Uma criancinha de 2 anos falando, calma, espera. Você fala, mas ele sabe o que é ter calma, né? O que é esperar, né? Respira. É porque ele ouve, as pessoas falam, e aí ele vai incorporando, né? Vai incorporando no seu vocabulário. Então, isso a gente também vê com o uso dos pictogramas. Eu não preciso de usar somente objetos concretos como uma criança pequena. Eu posso utilizar imagens. E à medida que ele vai se apropriando dessas imagens, ele vai fazendo uso delas. Daí a necessidade da gente fazer o uso do recurso de baixa tecnologia no contexto educacional. O que isso traz de apontamento para a gente, né? A criança, né, esse estudante que tem a demanda da comunicação alternativa, ele precisa estar imerso nesse mundo dos símbolos. A gente tem que fazer a imersão do mundo dos símbolos. Então, se eu tenho na minha turma uma criança com necessidade de um trabalho de comunicação alternativa, as imagens, os pictogramas, essas figuras, elas precisam estar presentes nesse contexto. Então, eu trago contexto, eu trago imagem para a minha sala de aula, para a porta da sala, para a cantina, eu trago imagens para casa, eu trago imagem para poder simbolizar os objetos escolares, os brinquedos. Então, a presença dessas imagens, ela é muito importante. A gente não tem as letras no ambiente alfabetizador, a gente precisa de ter as imagens para a gente poder fazer a imersão desse sujeito, dessa criança, desse estudante, e ele conseguir compreender que aquelas imagens ali, que depois a gente vai fazer uma proposta numa prancha de comunicação, que elas fazem parte do seu contexto. Se elas não estão presentes no dia a dia dele, como que ele vai utilizar dessas imagens? Então, é fundamental que a escola seja um espaço que tenha, dentro do seu contexto, imagens que serão depois, ali, estarão presentes na prancha dele de comunicação. Então, quando a gente identifica a porta do banheiro, quando a gente identifica os espaços da escola, os materiais da escola, com imagens, com símbolos da comunicação alternativa, a gente está despertando esse estudante para fazer o uso destes símbolos depois na sua prancha de comunicação. E assim a gente começa o trabalho, né? Fazendo a disponibilização destes símbolos no contexto educacional. Então, é o primeiro passo para a gente iniciar o trabalho da comunicação alternativa no contexto educacional. A gente não tem, né, usuários de comunicação alternativa com quem a criança se comunica, com quem ela interage. São poucas as pessoas, né, que fazem uso da comunicação alternativa. Como isso é muito singular, né? Se ela não estiver presente no contexto, se a gente não se responsabilizar também por fazer o uso dos símbolos, aquela criança ela fica muito solitária. E como que ela vai conversar, como é que ela vai comunicar usando símbolos, se ela não vê ninguém usando símbolos? Se ela não vê esses símbolos em lugar nenhum? Então, o trabalho educacional, ele inicia aí, a gente trazendo esses símbolos para o nosso contexto, para o nosso ambiente. A gente tem que, né, trazer esses símbolos para o ambiente educacional. Certo, gente? E aí a gente pergunta, né? Quem é que precisa? Eu falei com vocês que são pessoas com necessidades complexas de comunicação, certo? Quando a gente pensa em pessoas com necessidades complexas de comunicação, quem seriam? Né? Quem seriam essas pessoas? Então, a gente vai pensar em pessoas sem fala ou sem escrita funcional, ou com uma defasagem, né, na sua comunicação. A gente pode ter
aí, como usuário da comunicação alternativa, estudantes com paralisia cerebral, com autismo, com síndromes, né? Tem síndromes que a pessoa, às vezes ela não fala, a afasia, praxia, disartria, pessoa com sequela de traumatismo crânioencefálico, alguma doença degenerativa que às vezes ele conseguia falar e de repente ele já não consegue mais falar, né? Como ela, como e aí a gente tem várias doenças degenerativas, a própria doenças do sistema nervoso central que vão trazendo prejuízos aí nessa capacidade da fala acontecer, tá? Então, é indicado, e muitas vezes a gente fala assim, com autista, a gente precisa de estudar porque nós estamos com muito autistas, né? Nós temos um número muito grande de autistas, mas não é somente para os autistas o uso da comunicação alternativa. Às vezes a gente tem estudante com deficiência intelectual que vai precisar da comunicação alternativa, porque ele fala, mas ele não é efetivo na fala dele, tá certo? E aí, eu trouxe para vocês aqui um videozinho, e aí, para a gente poder compreender quem são essas pessoas com necessidades complexas e se ela somente quem não fala que vai utilizar. Vou colocar aqui, é um videozinho de Instagram, né, onde a mãe vai trazer dessa necessidade. E aí vocês vão me direcionar, vocês me digam se vocês estão ouvindo, ok? Olha, a gente, mãe de criança não verbal e mãe de criança que tem a comunicação reduzida, como é o tipo da Thalita, que a Thalita fala tudo, mas a comunicação... Vocês não estão ouvindo? É um pouco vaga, ela não consegue contar uma história. Do nada, ela aparece com esse inchaço na boca, aparentemente não está machucado, queira Deus que seja só uma alergia. Mas, assim, a minha tristeza é perguntar para ela o que aconteceu e ela não saber me responder. Já perguntei se alguém machucou, se ela bateu a boca em algum lugar, se algum bichinho mordeu, se tá doendo. E ela não sabe me falar. Mãe, eu tenho que falar, então. Eu sei. Isso dói, isso machuca. Porque a Thalita fala tudo, mas ela não sabe contar uma história, ela não sabe falar o que aconteceu, como aconteceu. Enfim, só queria registrar esse momento e essa minha angústia, que eu sei que é de muitas mães de criança especial. Dei um antialérgico, porque se for alergia vai diminuir o inchaço. Não está machucado, não está vermelho, não tem nada que aparenta ser batida ou um bicho mordeu. Aparentemente é uma alergia, mas não sei a quê. Como ela não está reclamando de dor, não dei nenhum remédio de dor, só dei um antialérgico mesmo. E agora é esperar para ver o que vai acontecer. E se não melhorar, médico. Ah, mãe, Oi. tem que falar depois. Depois, se não melhorar, a gente vai no médico. Não gosta de médico, né? Não? Não. Ah, médico, alguns médicos são legais. Né? Sim, não. Sim, sim. Não é não. Tá bom, meu anjo. Tá cheio de sono, né? Ainda mais com antialérgico aí, vai bater e dormir. Boa noite, meu amor. Boa noite. Até amanhã. Te amo. Ama a mamãe? Amo a mamãe. Eu também amo você. Ah, Gente, vocês viram o que eu estou trazendo aqui com esse vídeo? Né? A Thalita fala, mas ela não consegue ser, né, eficaz, eficiente na sua comunicação. Então, ela não consegue contar o que aconteceu. E quando a gente pensa aí na comunicação alternativa, comunicação aumentativa alternativa, ela vem para poder aumentar essa capacidade, né? Essa possibilidade dessa criança dela se comunicar. Então, crianças
que não são efetivas, elas podem utilizar dos recursos, até para ajudar o quê? Na organização desse pensamento. O que aconteceu? Né? Não sabe. Então, o que aconteceu? Eu tenho ali diversas possibilidades, e isso vai organizando o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Então, a comunicação alternativa, é muito mais ampliado o seu uso do que às vezes a gente consegue compreender, tá certo? E esse é um ponto, assim, fundamental da gente poder compreender, tá certo? Então, para tornar ele independente e competente, né, nas situações comunicativas, ampliar essa possibilidade de interação com outras pessoas, na escola, na comunidade em geral. Então, muitas vezes, o trabalho da comunicação alternativa, gente, ele é implementado no serviço de saúde. O terapeuta ocupacional, né, normalmente é o fonoaudiólogo, mas os estudos mostram para a gente que não é somente fonoaudiólogo que faz propostas de comunicação alternativa. E aí a gente precisa, antes de começar um trabalho na escola, procurar entender. Existe algum profissional que já está fazendo uso, que já indicou algum trabalho de comunicação alternativa? Né? Então, primeiro ponto, a gente identificou quem são os estudantes, e aí a gente começa a buscar isso. Já tem algum trabalho desenvolvido? Né? Já foi feita alguma proposta de comunicação alternativa para esse estudante? Muitas vezes, as famílias, elas não apresentam para a escola essa proposta. Ela chega, né, e elas acreditam que lá na escola não precisa, que nem em casa não precisa, porque as pessoas entendem. Né? E, por acreditar nisso, o trabalho ele não é implementado, ele não é realizado como ele deveria ser. Né? E se ele existe, a gente precisa de dar continuidade. Nós não podemos, né, pensar em introduzir um trabalho de comunicação alternativa no contexto educacional sem primeiro verificar se existe algo que já está sendo proposto. Por quê? Eu não posso ter uma prancha de comunicação organizada e pensada de um jeito na escola e de outro jeito na parte clínica, tá certo? Eu posso ter pranchas temáticas, prancha de escola, prancha de casa, prancha de clínica, posso, né? Mas a estratégia de se trabalhar precisa ser discutida, porque eu tenho que estar com isso muito alinhado, para eu não trazer nenhuma confusão para esse estudante. Então, entender isso, entender se existe algo, né? E fazer essa discussão de caso conjunto é importantíssimo. Caso não tenha nenhum trabalho iniciado, nós, na educação, podemos iniciar com pranchas temáticas, tá certo? Então, a gente pode iniciar, mas a gente tem que discutir isso junto com a família. O primeiro passo para a gente pensar em símbolos, o que vai vir na prancha, nós temos que conversar com a família, né? E aí a gente tem que pensar, eu tenho que fazer uma avaliação para poder conseguir implementar um processo de comunicação alternativa. Então, os profissionais aí do atendimento educacional especializado, dentro desse contexto educacional, são os profissionais que vão contribuir para se pensar o início desse processo aí da comunicação alternativa. A melhor comunicação alternativa, o melhor recurso, a melhor estratégia de comunicação alternativa é aquela que a pessoa consegue usar, né? Então, se eu estou pensando que a baixa tecnologia, o que é possível, essa é a melhor. Ele consegue usar um aplicativo que tem no celular. Então, se ele consegue, vamos usar. Então, o melhor é aquele que ele consegue ter acesso, tá certo? De forma funcional, consistente, que ele possa utilizar nos diferentes ambientes. Ele usa no celular, mas só quando a mãe está junto, porque o celular é da mãe, não vai valer de nada, porque ele comunica em diversos momentos. Então, uma prancha de baixa tecnologia vai ser muito mais eficiente. Então, o que faz o recurso ser eficiente é a funcionalidade, a possibilidade desse estudante estar utilizando. E a comunicação alternativa, gente, ela é composta por símbolos, que são as imagens, né? Os recursos, onde que essas imagens elas vão vir? É um recurso, é uma prancha de baixa tecnologia, é um aplicativo, vai ser no tablet, né? Onde que ela vem? Então, vamos lá, são nas pranchas de baixa tecnologia, lá no papel, na prancha temática.
Né? Esse é o recurso que eu tenho. Eu também tenho uma técnica, como é que é? Ele aponta, ele olha, eu que aponto e ele sinaliza que sim, qual que é a técnica que vai utilizar para ele poder chegar até aquela imagem? Né? Se eu tenho uma criança com paralisia cerebral que não mexe, a técnica de acessar é diferente de uma criança autista, tá certo? Então, isso a gente tem que considerar também, né? Eu vou fazer uma seleção indireta. Eu aponto, eu professora, eu profissional de apoio, aponto, e ele sinaliza para mim se sim, que não. Ou ele sinaliza que sim ou que não. Ou do outro jeito, ele pisca para sim, ele sorri para sim, ele baixa a cabeça para não. Então, eu tenho que pensar, qual que é a técnica de seleção? Pensar no uso da comunicação alternativa de baixa tecnologia no contexto, né? É assim. E quais estratégias eu vou utilizar? Né? Que estratégias que eu tenho? Eu vou utilizar nas atividades pedagógicas, em que estratégias que eu vou utilizar, né, essa seleção, esse recurso de comunicação alternativa, tá certo? E também não vai ser uma mesma prancha que eu vou utilizar com todos os estudantes. A gente tem estudante que às vezes ele não tem a fala, mas ele tem um potencial cognitivo muito bom. E aí eu vou ter que pensar qual que é o perfil cognitivo dele, qual que é o perfil linguístico dele, qual que é a condição motora. Eu vou fazer uma prancha com imagens bem pequenininhas, se ele tem um potencial motor que é muito ainda, ele não tem uma boa coordenação motora fina, ele não vai conseguir acessar qual que é a imagem que ele quer. Então, eu tenho que considerar tudo isso na hora de fazer uma proposta de uma prancha dentro do contexto educacional para esse estudante, tá certo? Qual que é o contexto ambiental? Onde que ele vai usar? Hoje eu posso fazer uma prancha temática sobre tudo aquilo que acontece no recreio, no momento do intervalo? Posso. O contexto hoje é que nós vamos para uma atividade, a gente vai fazer uma visita de campo num parque. Então, eu posso fazer uma prancha temática para o parque, para usar no parque, lá naquele contexto. Tá certo? E aí eu vou pensar se as imagens vão ser grandes, se são muitas ou poucas imagens, né? Então, a gente vai fazendo toda essa análise para a gente poder conseguir ser efetivo na hora de usar, né? A atenção, como é que é a atenção dele? Pode ter muita imagem ou pouca imagem? Como é que ele processa, que ele compreende isso? Né? O comportamento dele frente a eletrônicos. A gente tem crianças que têm o vício pelo uso da tela. Jamais vou fazer uma indicação de uma prancha, de um aplicativo para um estudante que está ali precisando de fazer, né, o desligamento do uso de telas. Né? Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos para a gente poder implementar o recurso de comunicação alternativa. Tá certo? Erros comuns, esperar essa prontidão para introduzir, tem que começar a sentir vontade de se comunicar para introduzir, não é? Gente, quem vai conversar? Primeiro, utilizando a prancha, somos nós, os interlocutores. A gente usa como se a gente fosse, né, a pessoa que estivesse falando. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre modelagem. Então, eu vou modelar, eu vou usar. Quando eu uso, eu estou trazendo para esse estudante o interesse por ele usar também. O recurso de comunicação é dele, mas se ele não vê uma outra pessoa usando, ele não vai pegar uma prancha de cara e começar a apontar, eu quero beber água, eu quero ir no escorregador, estou com fome. Né? Ele não vai chegar e vai começar a me fazer pedidos utilizando uma prancha. Ele tem que ver alguém usando, né? E esse alguém que usa sou eu, o profissional. Então, o primeiro a usar é o interlocutor, o professor, o profissional de apoio, né? O clínico, a família. Então, o profissional que é o primeiro a utilizar. Então, a gente faz essa modelagem, né? Achar que a tecnologia é sempre melhor, usar só prancha e não evoluir,
Então, é só no papel, eu não vou evoluir e tal, a gente tem que ir evoluindo, a gente tem que... É só prancha temática, e aí a prancha temática fica restrita, eu tenho que pensar, né? Então, se ele me mostra que ele quer... eu estou com fome, então eu tenho que ter uma outra prancha com sugestões de coisas de comer. Então, eu tenho que ir evoluindo à medida que ele vai me trazendo demanda, né? Introduzir uma prancha ou um tablet sem modelar, não é efetivo, isso é um grande erro, né? E não treinar familiares, não treinar os colegas, não treinar os parceiros, né, os professores. Também é um grande erro. Introduz a prancha, faz uma prancha com imagens e não treina as pessoas para modelar, para poder usar. Então, eu não sei, aquilo vai ficar, na maioria das vezes, guardado em desuso. Ele cai em desuso sem nem ter começado a ser usado. Tá certo? Então, na prática, a gente começa com baixa tecnologia, ela é o início da intervenção, ela tem facilita, né, para quem tem uma baixa compreensão simbólica, para quem tem uma alta distração, para contextos de pouca adesão, porque o investimento ela não fica cara. Então, se a gente está percebendo que os lugares não estão utilizando, ela é mais em conta, um recurso mais em conta, e tem necessidade de acesso imediato. Ela não tem problema se acabou a bateria, se não acabou a bateria, tá certo? A alta tecnologia, quando já compreende, então, e que não é o nosso caso aqui agora, né? Mas o ideal é a gente pensar que nós precisamos caminhar para o uso articulado dos dois. Isso que é a grande questão, né? Prancha, eu tenho suporte contínuo, o tablet me dá mais autonomia, vai me dar mais velocidade, então prancha na escola, tablet em casa na terapia, ou de forma bem integrada, ambos sempre sendo modelados, tá certo? Um não substitui o outro e não impede o uso dos dois. Então, a gente pode ter, né, o uso concomitante de baixa e de alta tecnologia em cada contexto, conforme as possibilidades. O que a gente não pode é ter o acesso àquela prancha, né? A prancha, ela é individual e planejada juntamente com a equipe e com esse usuário. Então, a gente tem aqui modelos, né, que nesse slide tem modelos de imagens, de símbolos, e que a gente vai construindo as pranchas, tá certo? Então, a gente, quando ela é dentro de um contexto mais estruturado, desenvolvimento mesmo da linguagem, quando o fonoaudiólogo já está fazendo uso, ele vai fazer o uso, e aí vocês vão ver muitas vezes que os símbolos, eles vêm organizados por cor. Por que os símbolos vêm organizados por cor? Né? Por categoria. Então, sempre que tem uma imagem que é expressão facial, ele vem no fundo rosa. O fundo amarelo é sempre utilizado, e isso é padrão, tá? É padronizado para sujeitos e pessoas. O fundo verde para os verbos, os substantivos vêm no fundo laranja, os adjetivos no fundo azul. Tempo, espaço, frases interrogativas, imperativas, vêm no fundo branco. Isso quando a gente está utilizando ela como uma prancha mesmo de comunicação para um trabalho mais avançado. Quando a gente está iniciando, que a gente está fazendo pranchas temáticas dentro do contexto educacional, normalmente a gente coloca tudo no fundo branco e funciona, né, a partir daí. Na hora que a gente vai caminhando nesse processo de implementação da comunicação alternativa, a gente vai pensando nessa categoria aí semântica, tá certo? Aí seriam pranchas semânticas. Mas é importante da gente compreender isso. Pranchas de baixa tecnologia, né, de recursos de baixa tecnologia, também podem ser estruturados conforme pranchas semânticas, tá certo? E aí, a gente tem o que eu chamo de pranchas temáticas. São as pranchas que comumente chegam no espaço educacional. São pranchas que elas têm objetivos conforme o tema. Eu posso fazer uma prancha para matemática, onde eu vou colocar números, os sinais, onde eu vou colocar recursos de matemática que eu estou utilizando. Então, eu posso fazer uma prancha temática para quando eu estou utilizando a matemática, para o momento do recreio, para uma história. Eu quero fazer uma prancha temática porque eu vou trabalhar um projeto do folclore agora. Então, eu vou fazer uma prancha temática sobre o folclore.
Tá certo? Então, são pranchas temáticas de brinquedos, de músicas, de comidas, tá bom? Então, vai representar aquele tema proposto. Se ele falou comigo que ele está com fome, eu vou pegar a prancha de alimentos. E aí, a gente tem pranchas temáticas. Essa é uma prancha temática, vocês estão vendo que ela está com fundo branco, né? E é a que normalmente a gente usa no contexto educacional, tá certo? A gente tem aqui as pranchas pragmáticas. Então, elas já vêm com essa questão da comunicação. Já é um trabalho mais estruturado, né? Esse paciente, né, esse sujeito, ele já tem um uso da comunicação alternativa. Já foi implementado, saiu daquela fase das pranchas temáticas e ele já consegue se comunicar. Então, quando ele fala, ele está com dor, aí a gente vai lá para as partes do corpo. Dor, aí a gente vai na parte do corpo. Onde? Na cabeça, na barriga, na perna, no braço, né? Então, como é que está essa dor? A quantidade? Dói pouco, dói muito, né? Então, a gente vai conversar com ele a partir dessa prancha. Essa prancha pragmática, ela me traz essa possibilidade de ampliar, vou conversar de tudo que quiser, né? Utilizando esses símbolos, né? Os símbolos, gente, eles são utilizados até o ponto que essa pessoa ela consiga estar alfabetizada. A partir do momento que ela escreve, ela pode até utilizar uma prancha de letras. E ali naquela prancha de letras, ele vai escrevendo o que ele quer, né? Ou ele vai utilizar o próprio celular, ou ele vai utilizar algum outro recurso, ou ele vai escrever, né? Então, quando ele consegue dar conta desse símbolo, dar conta da alfabetização, ele já não vai mais demandar das pranchas de comunicação alternativa. Por quê? Porque as letras vão permitir para ele se comunicar de forma mais rápida, né? Mais ágil. Então, a gente tem aí a possibilidade de ter pranchas pragmáticas. E como que a gente utiliza essa prancha de comunicação? Primeiro, eu vou definir o objetivo, né? É aquilo que eu falei. É uma prancha para folclore? É uma prancha para uso do banheiro? Né? Para comunicar as pessoas com quem ele convive, as pessoas da escola? Né? E aí eu vou definir o objetivo e vou selecionar o vocabulário. Quais pessoas da escola a gente vai colocar aqui na prancha? Os amigos, a direção, os professores, né? Qual que é o vocabulário que vai estar nessa prancha? Tá certo? Os brinquedos. Quais brinquedos eu vou colocar? Né? Aí eu vou apresentar essa prancha para esse usuário. Apresentei, eu vou começar a fazer a modelagem. Tá? Então, a gente vai fazer a modelagem. Você quer brinquedo? Vamos brincar? Agora a gente vai brincar. Eu uso. Tá? E aí, depois, ele vai começar a me pedir para poder brincar. Né? Então, a gente vai criar oportunidades para poder usar. Todas as vezes que a gente for falar que a gente vai brincar, eu vou pegar a prancha, eu vou mostrar a prancha, eu vou dizer que eu quero brincar. Né? Vou esperar, vou validar quando ele tentar usar. E aí, a gente expande, a gente generaliza, né? Todo mundo utilizando, né? A gente vai fazendo esse trabalho e a gente vai expandindo esse trabalho. Então, o passo a passo do processo de implementação de um trabalho de comunicação alternativa, seja ele no contexto educacional, em qualquer um outro contexto, ele precisa passar por esses momentos aqui, tá certo? Gente, estou falando aqui bastante. Vocês têm alguma dúvida? Está dando para esclarecer? Sim. Está dando? Então, ok. Vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Tá certo? E aí, vou trazer mais um videozinho aqui para vocês. Tá bom? De uma menininha fazendo uso, uma menininha com paralisia cerebral. Olha só, ela está usando um recurso de alta tecnologia, mas a gente pode pensar que esse recurso também seria um recurso de baixa tecnologia, ok? Vou colocar aqui. Um lanche mais forte, ó. Sim, quer lanche? Que a Luísa vai comer de lanche. Comidas e bebidas. Quer biscoito? Eu sei o que tu quer.
Ó, foca e olha bem. Você tá deslizando, né? Pipoca. Pipoca. Eu sei o que tu quer. Eu achei pra ti. Você quer bolo? Eu sabia, porque eu fiz bolo. Você quer bolo? Então vamos responder aqui se a Luísa vai lanchar bolo. Sim? Quer bolo? Tá bom. Ah, e você quer, ó, lista de palavras, comidas e bebidas, bolo com café? Cadê o café? Ai, tá bom. Eu te amo muito, muito, muito. Isso que a mãe fez aqui, ela modelou, né? Ela foi contando para a menina o que ela queria. Então, ela deixou a menininha usar, mas vocês viram que a mãe foi falando. Então, ela modelou ali bolo, café, se quer sim ou não. Então, ela conversou, ela já sabia o que ela queria. E que, às vezes, o erro, a falta está aí. Quando a gente sabe o que já quer, a gente não usa. E a prancha de comunicação, para ela ser implementada, para ela poder ser usada, para ela poder pegar e usar e fazer o pedido dela, ela tem que ser começada a utilizar naquele momento que eu sei o que ele quer, e aí eu vou modelar. Isso é o que a gente tem, né, discutido muito, estudado muito, a modelagem. O outro, o interlocutor, mesmo sabendo o que quer, vai modelar. Então, eu vou escolher modelar algumas palavras, eu não modelo tudo. Eu escolho as palavras que eu vou modelar. Então, eu vou modelar o momento do brincar, eu vou modelar o nome de um amigo, eu vou modelar que quer beber água, que está com fome, vou modelar o sim, vou modelar o não. Então, eu estou trabalhando uma história da Chapeuzinho Vermelho. Eu quero modelar Chapeuzinho Vermelho, eu quero modelar as frutas. Então, eu defino o que eu vou modelar, eu não preciso modelar tudo, mas eu vou conversando com ela, vou modelando, né? E aí a gente tem falado muito em palavras essenciais. A gente traz ali para essa prancha palavras que são palavras essenciais do contexto do dia a dia, né? E assim a gente vai utilizando dentro do espaço educacional. Então, o poder dessa modelagem. A modelagem, ela também é chamada de entrada dessa linguagem assistida. Então, eu vou assistir a entrada dessa linguagem, do desenvolvimento dessa linguagem. Consiste em utilizar o recurso de comunicação enquanto se conversa. Eu estou conversando com essa criança e eu estou utilizando a comunicação. Eu vou conversando com o suporte, com o apoio desses símbolos. Eu não falo e depois ele vai usar a prancha para responder. Enquanto eu falo, eu utilizo dos símbolos. Então, eu vou fazendo isso de forma assistida, tá certo? Vou apontando os símbolos que correspondem às palavras que eu vou falando, tá? Ela deve ser incorporada em todos os ambientes, na escola, na terapia, no lazer, né? Que benefício que a modelagem vai trazer? Né? Que ganho que isso vai trazer? Eu já sei o que ele quer, isso vai me trazer ganho. Traz inúmeros ganhos, né? Aumento da compreensão dessa produção de símbolos, o reforço da eficácia, da confiança no sistema de comunicação. Então, ele vai se sentir confiante, ele vai ver que aquele recurso que ele usa, que é de símbolos, que é importante para o outro. O outro utiliza comigo, o outro dá importância na minha forma de me comunicar. Não sou só eu que fico usando, né? As pessoas se conversam comigo utilizando o meu símbolo. Ele tem valor, né? Que aquela prancha, se ela não for utilizada, se ela não tiver valor, se a gente não der importância para ela, só a criança usando não vai ter sentido nenhum, né? A expansão da comunicação, esse desenvolvimento sintático, melhoria na interação social, na redução dessa frustração que muitas vezes essa criança tem, porque ela sabe o que ela quer, mas ela não consegue se expressar, a gente não consegue entender, né? E um impacto muito positivo no desenvolvimento da aprendizagem e escolarização desse estudante. Então, é muito mais do que a gente ficar ali pensando como é que eu vou trazer isso na atividade.
Se eu não souber como modelar, se eu souber da necessidade de modelar, eu vou pensar em atividades, vou pensar em produzir pranchas de baixa tecnologia, e eu não vou conseguir avançar, não vou conseguir ser efetivo no trabalho pedagógico. Então, a modelagem é uma ponte, tá? Ela é entrada, ela une dois mundos. O professor fala e aponta para o símbolo simultaneamente, fornecendo um modelo claro de como se expressar no contexto real. Muitas vezes, né, antes disso, a gente tem ali uma criança que recebe a comunicação apenas pela fala. Ele apenas ouve o que as pessoas falam. Quando a gente faz a modelagem, a gente usa o sistema dele. É como, vou fazer um comparativo aqui, com uma criança surda, que usa da língua de sinais, e não tem ninguém para conversar com ela. Mas ninguém sabe Libras, mas ninguém utiliza Libras. Como? Por que ela vai ser um usuário da língua de sinais? Por que ela vai usar Libras? Sendo que ninguém conversa com ela. Né? Então, é preciso de ter pessoas para comunicar. Então, é preciso ter pessoas que utilizam a prancha de comunicação. Isso é a modelagem. Né? Mas, do outro lado, quando a gente faz isso, a gente espera que ela responda apontando para os símbolos. Eu não falo, eu falo e espero que ela vai apontar. Então, entre fala e apontar, existe uma grande lacuna. E essa lacuna ela é preenchida pela modelagem. Por esse momento que eu também utilizo o sistema dela, eu valido o sistema. Eu dou importância, eu dou valor para essa comunicação. Tá certo? E aí, a gente entende que eu tenho que falar de forma lenta, de forma clara, né? Eu vou modelar a minha fala simultaneamente no momento que eu estou falando, né? Eu vou fornecer muitos modelos. Eu vou fornecer, às vezes, uma prancha, eu vou fornecer um chaveiro, né? Eu vou fornecer uma rotina que está pregada lá no quadro, eu vou fornecer os símbolos nas portas. Então, eu tenho que ter modelos diferentes, não um colar com algumas imagens que são importantes para a hora que ele sai para o recreio, como é que ele vai levar uma prancha, mas ele pode levar um cordão, um chaveiro, onde tem símbolos. Então, ele pode ter os símbolos que ele utiliza organizados em recursos diferentes, tá certo? Eu vou incluir esses símbolos em diferentes contextos. Eu vou modelar a brincadeira, eu vou modelar a refeição, as interações sociais, para reforçar, né? Eu vou encorajar, mas eu não vou forçar. Tá certo? Isso também é muito importante. Eu encorajo essa criança a usar. Eu uso e encorajo ela a usar. Mas eu não tenho que forçar. Eu vou usando e, aos poucos, ele começa a fazer uso. Quando ele perceber a eficiência, com os autistas acontece muito. A gente vai usando. De repente, ele vai lá e me faz uma demanda, utilizando a prancha. Mas pode ser que eu vou ficar durante um bom tempo modelando, só eu usando. E ele não vai dar a menor importância. Ele não vai demonstrar isso para mim. E aí, em um determinado momento, ele começa a fazer uso. Então, eu não posso desistir. Eu usei. Criamos uma prancha, a gente usou aqui, ficamos uma semana usando. Ele não me interessou, não usou para nada. Gente, quanto tempo tem essa criança? Quantos anos ela já tem? Né? Se resolvesse assim com uma semana, estava bom. Né? A gente tem que usar de forma constante. Constante, eu tenho que ter persistência para poder conseguir implementar um trabalho desse, tá certo? Não modelar consistentemente é um erro. Focar apenas em substantivo é um outro erro. Eu quero, eu gosto, estou com fome, para. E às vezes a gente modela só caderno, lápis, arroz,
comida, banheiro, modelo só os substantivos. A gente não conversa só em substantivos, né? A gente fala que eu quero, que eu cansei, que eu não quero. Então, a gente tem que modelar, tem que trazer ali uma possibilidade ampliada de comunicação. Não são somente imagens de substantivos, tá certo? Eu não vou... Um outro erro é forçar a resposta. Usar uma linguagem muito complexa também pode complicar. Modelar apenas em atividades dirigidas. Na hora que eu estou ali, agora nós vamos fazer uma atividade utilizando a prancha. Não, eu tenho que usar a prancha no momento que ele está mais livre, em que ele está bem participativo, que ele está feliz, que ele está alegre. Eu vou levar aquela prancha para aquele espaço e vou usando lá. Né? Não é só, agora é hora de usar atividade usando prancha. Não, a prancha ela tem que estar contextualmente implementada, tá certo? Fazer só pergunta de sim, não, né? E não envolver outros parceiros de comunicação no trabalho com a prancha de comunicação. E aí, as diretrizes para modelagem. Primeiro, falar, verbalizar de forma natural, apontar, na hora que eu quero demonstrar aquilo que eu estou falando, na hora que eu estou falando, eu aponto. Não é tudo que eu falo que eu preciso apontar. Eu vou definir algumas palavras que eu irei modelar. Tá certo? Eu vou modelar na hora do lanche. Então, vou modelar agora o biscoito e o suco. Aí eu vou perguntar, ei, você, vamos lanchar? Vamos comer biscoito? Olha, biscoito, você quer comer biscoito? Biscoito. O que mais que nós vamos trazer? O que mais que a gente trouxe para o lanche? Trouxe alguma coisa para beber? Ah, tem suco, olha, suco. Aí a gente modela suco. Então, eu vou escolher as palavras que eu vou modelar. E eu posso ficar modelando essas palavras por um tempo, até, né, a gente ir ampliando essa modelagem, tá certo? Vou pausar, uma pausa que a gente chama de pausa expectante. O que é isso? Na comunicação, um fala, depois o outro responde. Quando eu faço, né, um trabalho de comunicação alternativa, eu também tenho que fazer essa pausa para esperar uma resposta. E às vezes eu vou dar a resposta, né? Mas eu dou esses turnos, eu mantenho esse turno de comunicação. Aguardo em silêncio, com um olhar encorajador, né? Então, a gente tem que trazer toda uma expectativa, né, de comunicação e dar o tempo necessário para esse processamento. Qual que é a condição motora dele de me responder, de ele compreender? Então, eu tenho que saber que o tempo de uma criança, tem criança que é rápida, ela já apontou, às vezes está perguntando, ele já deu resposta, e aí ele não vai responder de novo. Então, a gente tem que estar muito atento, muito direcionado, né, ao tempo de resposta dessa criança. Alguns são muito rápidos. E aí, eu vou variar esse vocabulário, vou evitar focar apenas em substantivo, eu vou usar em contexto natural, eu vou evitar usar somente em atividades dirigidas, eu vou utilizar em perguntas abertas, para que ele possa ter condição de me responder, não vou limitar somente a um sim ou não, vou modelar a expectativa e vou parar de forçar uma resposta. Vou deixar acontecer, a comunicação ela acontece naturalmente, sem pressão, tá certo? Isso é uma forma eficiente da gente fazer o uso da modelagem. O nosso tempo aqui, né? Ele está finalizando, aqui são 8 horas, a gente vai até às 8, é isso, Renata? Isso, Luciane. Agora a gente encerra, né, aqui 8 horas mesmo. Isso. Eu vou só finalizar com esse slide aqui. Tá bom. Tá? Então, quando a gente introduz, a gente precisa ter, né, aí a clareza que nós somos o modelo, tá? Então, a gente também é usuário da comunicação durante essas interações diárias. A gente tem que criar oportunidades para poder usar, ter uma paciência e dar esse tempo de resposta, de processar a informação. Vou valorizar as tentativas, tá? Celebrar gestos, vou celebrar o olhar, eu vou valorizar o apontamento.
e reduzir essa pressão do uso da comunicação. Então, pensar em uso de recursos de comunicação alternativa, de baixa tecnologia, no contexto educacional, é primeiramente a gente pensar num trabalho, né, estruturado com esses princípios que eu trouxe aqui para vocês. Porque eu posso trazer isso numa atividade de leitura, numa atividade de interpretação? Posso. Mas se eu não compreendo essa forma de utilizar, eu não terei sucesso na implementação, na atividade que eu ali, às vezes, eu vou me esforçar muito para poder produzir a atividade. Uso a atividade, trago imagens para minhas rotinas, trago imagens para minhas aulas, né, para minhas atividades de leitura, de interpretação, para o meu contexto, mas eu não tenho a compreensão de como que eu vou aplicar. Então, a base de tudo é a gente ter essa compreensão de como utilizar. Tá certo? Alguma dúvida? Consegui contribuir? Para mim foi muito válido. Não, que bom, fico feliz. Obrigada, Edna. Perfeito, viu? Parabéns. Então, tá bom. A gente tem que vir para poder fazer, assim, né, uma contribuição, e assim, para mim é muito valoroso pensar na demanda que vocês trouxeram. É uma demanda, assim, preciosa, né? A gente tem que compreender, mas a gente tem que estar com fundamentos mesmo para poder fazer um trabalho brilhante. Às vezes a gente deseja fazer um trabalho, né? A gente pensa no recurso, mas às vezes a gente não para pensar no como fazer. E às vezes a gente se vê frustrado, porque a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria. Né? A Stefânia levantou a mão. Então, vai me ajudando aí, que eu sou empolgada, viu, Renata? Eu me perco. Pode falar, Stefânia. Não quer falar mais. Nossa, eu falei demais, né? Mas alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Obrigada, viu, gente? Que bom. É bom, eu fico feliz por saber que a gente pôde, né? Uma segunda-feira, depois de trabalho, e que a gente possa estar aqui e atendendo, né? Que vocês gostaram, que atendeu as expectativas de vocês. A gente está aqui para isso, né? Nosso propósito mesmo, enquanto a inclusiva, é esse, de fazer diferença para vocês aí tá bom, Stefânia. No dia a dia, na prática de vocês. Tá certo? Então é isso, né, Luciana? Então você está vendo aí os feedbacks, né, nos comentários. Foi muito bom, né? Assim, é enriquecedor para a gente mesmo, né? Que está ali na prática. Às vezes a gente fica em dúvida, né, de como introduzir, mas eu acho que foi muito esclarecedor, né? Tanto para os professores, né, que estão lá na linha de frente, que estão, né, usando essas tecnologias. Então, foi muito bom mesmo. É só, né, só te agradecer mesmo pela contribuição, né? Em nome da secretaria, a gente agradece sua participação, sempre trazendo, né, meios mesmo de como trabalhar, né, de uma forma mais prática, mais simples, né, que fica muito mais compreensível, né, para trabalhar de uma forma mais compreensível mesmo. Isso aí. Então, gente, obrigada, né? Boa noite para vocês e até uma próxima oportunidade. Depois vocês definem lá com a Nivânia qual vai ser a próxima temática e, quem sabe, né, em breve eu estarei novamente com vocês. Isso mesmo. Então, em nome da secretaria, a gente agradece a participação, né, da Luciane e de todos que estão aqui presentes conosco, viu, pessoal? Uma boa noite, durmam com Deus e até a próxima.